A seca é um flagelo que os nordestinos conhecem muito bem. Esse assunto e outros, como questão ambiental e recursos hídricos, são temas do Fórum sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Parnaíba. Várias mesas redondas e outras palestras acontecem no auditório da OAB. Entre os palestrantes está Ervin Deniz. Ele é especialista de recursos hídricos e está aqui com a palestra Mudando o Paradigma de Gestão de Secas, a experiência do monitor de secas do Nordeste do Brasil. Ervin, como foi que a seca se tornou objeto dos seus estudos? Olha, na verdade, eu estudei agronomia, né, na Bélgica. Eu sou belga de origem e, na época, 20 anos atrás, eu me formei em agronomia tropical, né? Eu sempre tinha, digamos, vontade de trabalhar nos países do Sul e, assim, 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro estágio na região do Nordeste. Eu acabei, digamos, ficando quase 4 anos na região de Petrolina de Pernambuco e Juazeiro da Bahia. Então, eu conheço bastante bem a realidade, digamos, do semiárido nordestino. Na sua palestra sobre recursos hídricos, você vai falar sobre a experiência do monitor de secas do Nordeste. O que seria o monitor de secas do Nordeste? O monitor de secas do Nordeste é uma iniciativa, digamos, de várias instituições federais do Brasil e também estaduais da região Nordeste do Brasil, que basicamente visam a, digamos, criar uma plataforma, digamos, comum de entendimento sobre a seca, né? Sobre, mais que tudo, a evolução espacial e temporal da seca e a sua intensidade, sua severidade, né? A gente observa que ainda tem, digamos, bastante subjetividade sobre seca, né, e que às vezes se fala só de estiagem e seca, né? O que essa iniciativa pretende, o monitor de secas, é, digamos, criar mais objetividade, né? Criar, digamos, várias categorias de seca, desde os primeiros sinais de quando a seca se instala na região, até, digamos, sua evolução de uma seca excepcional e extrema, como estamos vivendo agora, digamos, de uma seca de 1 em 80 anos, né, que ocorre uma vez em 80 anos. É uma iniciativa, digamos, liderada, que foi, digamos, incentivado pelo Ministério da Integração Nacional, né, com, digamos, a liderança da Agência Nacional de Águas, do Instituto Nacional de Meteorologia e com, digamos, os 9 estados do Nordeste e suas instituições respectivas meteorológicas e de recursos hídricos. Qual foi sua experiência? A temperatura no seu país de origem é muito diferente da nossa aqui do Nordeste. Como foi sua experiência com a seca, quando você se deparou com essa questão, que a gente chama aqui de flagelo e que é muito sofrido? Olha, na verdade, digamos, a comparação, digamos, não é só, digamos, com o meu país de origem, né? O que a gente está vivendo agora é um certo aquecimento, né, da temperatura em várias regiões do mundo. Então, o que a gente pretende com essa iniciativa, que não é só do monitor de secas, é mudar o paradigma da gestão de secas, né? É ter, baseado também nas experiências de países do Norte, de agir de forma mais preparada, desde os primeiros sinais de uma seca, de já ter ações pré-acordadas, né, dentro da sociedade civil, pelas empresas de água e saneamento, etc., de já ter um plano pronto, né, para poder, em função de certos gatilhos a serem disparados, ter ações a implementar. Então, é mais que tudo mudar um pouco essa gestão de crise, essa gestão, digamos, emergencial de secas e estar, digamos, preparados com ações predefinidas, que seja de racionamento de água, que seja, digamos, de realocação de água entre usuários. O senhor falou de planos. Por que o senhor acha por que nunca o governo, os administradores não trataram esse assunto e não, pelo menos, sanaram ou resolveram? Olha, eu acho que a região do Nordeste, na verdade, digamos, desde muitas décadas, né, os governos têm, digamos, feito
bastante esforços, né, estruturais para, digamos, melhorar, por exemplo, a rede de água, as infraestruturas hídricas. Então, muitas coisas se têm feito, né? Se tem construído açudes de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, só que com uma seca, digamos, tão grave como agora, que na verdade são 4 anos consecutivos, a gente está percebendo que ainda tem muita vulnerabilidade, né? Até estados, digamos, que são considerados como pioneiros na gestão de recursos hídricos, como o Ceará, está mostrando que a região ainda fica bastante vulnerável a essas grandes secas prolongadas. Então, eu acho que é muito mais agora repensar, digamos, quais são essas vulnerabilidades, quem está vulnerável e por quê, né? E aí agir em função, né? Agir em função, digamos, com os investimentos necessários, mas também ter, digamos, instituições capazes de lidar mais rápido e de forma mais coordenada com a seca. Como um estudioso desse assunto, o senhor não acredita que já poderia muito ter sido feito para resolver uma questão tão crucial, tão cruel às vezes? Com certeza. Eu acho que essa situação, digamos, traz à luz tudo o que deveria ter sido feito, tanto, digamos, em termos de investimentos, como em termos de, digamos, fortalecimento das instituições. Às vezes eu acho que, digamos, se fala muito, mas se faz insuficientemente, né? Essa situação, eu acho que se deve aproveitar o momento, não só ao nível do Nordeste, mas também da crise hídrica na região, digamos, sudeste do país, para realmente chegar, digamos, até uma política mais coordenada e mais articulada de investimentos e de ações proativas e baseadas em risco contra a seca. O senhor conheceu o Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco seria uma solução? A transposição do Rio São Francisco, ela tem, digamos, como objetivo de aliviar, digamos, essa vulnerabilidade às digamos, situações prolongadas de seca. Ela tem, digamos, como objetivo, né, de fornecer, digamos, água a uns 12 milhões de habitantes, né, nos estados de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Com certeza vai, digamos, trazer uma certa, digamos, uma certa flexibilidade, né, na gestão dos recursos hídricos e na gestão dessas secas. A grande pergunta é também como as secas e como as intensidades das secas vão ser levados em conta na própria gestão dessa transposição, né? Que muito se tem investido, né, na infraestrutura da transposição, mas agora é como lidar também com, digamos, essas variações do clima e com grandes secas. O senhor veio a convite da OAB para o Fórum de Recursos Hídricos e o senhor trabalha no Banco Mundial. Como o Banco Mundial tem apoiado essa questão das secas? Olha, o Banco Mundial é uma instituição de desenvolvimento do qual o Brasil também faz parte. E nós, digamos, o Banco Mundial, desde muitas décadas, vem apoiando as comunidades da região Nordeste, que é uma região, digamos, prioritária para o Banco Mundial, né, que tem como objetivo reduzir a pobreza e aumentar a prosperidade compartilhada. Então, nessa região do Nordeste, desde muitas décadas, o Banco Mundial vem apoiando, digamos, com investimentos, com projetos de agricultura, desenvolvimento rural, desenvolvimento de recursos hídricos, saúde, educação. E esses investimentos, digamos, para tornar mais resiliente as secas, né, fazem parte dos investimentos do Banco Mundial desde muitas décadas. Você vai fazer uma palestra agora sobre secas. As pessoas que vão ouvir a sua palestra, elas vão ouvir boas notícias concretas sobre essa questão? Eu acho que sim. E eu vejo, digamos, que realmente
ao nível do Nordeste, se tem aproveitado esse momento muito crítico para a região e para o país. Eu vi uma mudança, digamos, ao nível das instituições lidando com a seca, mais que tudo ao nível, né, das instituições meteorológicas, de recursos hídricos e de agricultura, primeiro para formar uma plataforma de entendimento comum do que se trata, né? E isso, eu acho, o monitor de secas é o mais emblemático, né, digamos, essa articulação entre estados. Por outro lado, eu vejo que ao nível de algumas entidades se tem também incorporado uma mentalidade mais proativa frente às secas. Lógico, isso é ao nível de algumas empresas de água e saneamento, que a gente tem trabalhado no caso de Pernambuco e Ceará, ao nível de alguns açudes e ao nível de alguns municípios de agricultura de sequeiro. Eu acho que isso, pouco a pouco, vai ganhar, digamos, mais massa crítica, mais para ser replicado e para chegar, digamos, ao nível dos estados, como sim, para que os estados possam ter tanto política como um plano mais articulado de enfrentamento de secas prolongadas. Quando o senhor começar a sua palestra, o que é que o senhor vai pontuar? O que é que o senhor vai falar da sua experiência, o apoio do Banco Mundial está trazendo aqui para essa palestra sobre recursos hídricos? Bom, primeiro eu vou falar um pouco do papel do Banco Mundial e da atuação do Banco Mundial, digamos, no Brasil, em particular na região do Nordeste e em particular, digamos, sobre esse tema de gestão de secas, né? Tanto ao nível dos investimentos que uma instituição como o Banco Mundial, digamos, vem fazendo faz décadas na região do Nordeste, como especificamente, digamos, uma cooperação técnica, que eu vou detalhar, uma cooperação técnica que visa apoiar as instituições federais e estaduais para mudar esse paradigma, né, digamos, de gestão de secas, que, digamos, o Brasil, ao nível internacional, se tem comprometido, digamos, a ter uma gestão mais proativa às secas, de não sempre ser pegue de surpresa, né, com uma seca, mas de já ter, digamos, um plano pronto e um melhor monitoramento das secas. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz. As pessoas que vão ouvir a sua palestra, elas vão ouvir uma boa notícia concreta a respeito da seca? Eu acho que sim. Uma boa notícia, digamos, em termos de melhor coordenação institucional que eu vejo, né? Uma das, digamos, quando nós começamos essa cooperação técnica 2 anos atrás, percebemos que ainda existia muita subjetividade sobre o fenômeno de seca, né? A gente sabe, o seca é um fenômeno, digamos, prolongado, de baixa disponibilidade hídrica, abaixo da normal, mas sempre tinha, digamos, bastante subjetividade sobre, digamos, a intensidade e a severidade da seca, né? Nessa cooperação técnica que eu vou falar hoje à tarde na palestra, eu vou mostrar como, com, digamos, a liderança de algumas instituições federais, como o Ministério da Integração Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Instituto Nacional de Meteorologia, e os 9 estados do Nordeste se tem chegado, digamos, a uma plataforma mais articulada, né, que dá uma melhor definição de como a seca se está instalando na região e como ela está evoluindo tanto no espaço como no tempo, né? Então, eu acho que a boa notícia é, digamos, a conscientização dessa importância de ter uma melhor definição, em primeiro, da severidade da seca e também de não gerir as secas de modo sempre emergencial, ser pego de surpresa, mas já ter, digamos, várias ações preparadas, tanto ao nível institucional, ao nível de, digamos, racionamento de água, realocação de água, e ter essas ações prontas para serem, digamos, disparadas em função de certos gatilhos.